Adeus. Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo. Hoje é sexta-feira, o dia mais esperado da semana chegou, espero que vire meme isso aqui. Hoje é dia 22 de fevereiro do ano de 2019, 19 diz, muito bem. Tá batendo a porta o carnaval. Nesse final de semana já vai ter bloco, já vai ter festa, vai ter alegria, vai ter diversão, vai ter um monte de coisa, né? De 2 anos pra cá o carnaval tá começando antes, né? Mas tudo bem, o assunto que eu vou falar hoje não tem nada a ver com o carnaval, tem a ver com um assunto de mega importância, né? Que tem a ver com a Venezuela, né? Venezuela fecha a fronteira com o Brasil, isso mesmo. Eu nunca vi na história desse país, como dizia um certo ex-presidente da República, né, que está lá em Curitiba preso, jamais nessa história desse país, que inclusive era aliado do Maduro, que mandou fechar a fronteira na Venezuela, fecha a fronteira com o Brasil, né? Nicolás Maduro, nessa quinta-feira, disse que vai fechar a fronteira do Brasil com a Venezuela em Pacaraima, né? Na região de Pacaraima, a partir das 21 horas, né? O horário de Brasília é 20 horas, horário local, né? A partir dessa quinta-feira ficará fechada totalmente, absolutamente, até aviso. A fronteira com o Brasil, afirmou o líder chavista em fala exibida pelo canal estatal TV, né? É TV da Venezuela, se não me engano, TV na Venezuela. Vamos lá. O anúncio acontece no meio de uma pressão que ele permite a entrada de ajuda humanitária oferecida pelos Estados Unidos e países vizinhos, ao pedido do autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Maduro vê a oferta dessa ajuda como interferência interna e política do país, na Venezuela. Após um anúncio, muitos venezuelanos correram para vir para o Brasil para comprar estoques de mantimento em Pacaraima, que é uma cidade bem na divisa mesmo. Eu estava vendo no Google, é bem na divisa mesmo com a Venezuela. Fica no estado de Roraima. Estamos correndo ao tempo mais rápido possível para poder passar antes que a fronteira feche. Diz venezuelano Gelson Medina, né? De 22 anos. Isso mostra a situação que está a Venezuela. A situação, eu acho que, cara, países da África não está tão pior como a Venezuela. Dá vergonha de dizer que isso está acontecendo aqui no nosso continente, né? Dá vergonha de dizer que está acontecendo uma miséria dessa no nosso continente. É uma coisa lamentável, é vizinho, cara. Esse que é foda. E o problema é que nós poderíamos passar isso, né? Não é sensacionalismo, não. Eu tinha medo disso acontecer no Brasil também. Graças a Deus não vai acontecer. O porta-voz do presidente Jair Bolsonaro, Olavo Ego Barro, informou em uma entrevista coletiva ontem. Eu ouvi essa entrevista passando no rádio, que o Brasil mantém a programação de enviar ajuda no próximo dia 23. De acordo com o porta-voz, os medicamentos e os alimentos serão transportados até Boa Vista e Pacaraima por motoristas brasileiros. E a partir da fronteira ele explicou que deverão ser transportados por motores venezuelanos. Será que eles têm ligação com o governo Chaves? Né, lá do Maduro, que aí vai foder tudo, cara. Desculpa falar a palavra, porque eu tô com ódio da situação da Venezuela. O chavista também está estudando o fechamento com a fronteira com a Colômbia, né? Inclusive Brasil e Colômbia, os países do Tratado de Lima, vão fazer uma reunião na semana que vem. Talvez dia 23, não é 25, eu não sei que dia que eles vão fazer a reunião. Nessa quarta-feira, uma viagem de comboio de 800 quilômetros à fronteira da Colômbia, onde vai pressionar pela entrada de ajuda humanitária. Se não entrar pelo Brasil, eles vão entrar pela Colômbia. Eles querem isolar a Venezuela, isso que é a ideia deles, né? A Guarda Nacional da Venezuela chegou a interromper uma viagem de caravana de deputados de oposição que dirigia para essa fronteira, que obrigou os líderes a descer dos ônibus no túnel da La Caveira, que une os estados centrais de Angágua e Carabobo, né? Carabobo. Já teve time que jogou Libertadores, o Carabobo. Houve o princípio de conflito, os membros da guarda lançaram gás lacrimogêneo aos deputados, ou seja, pessoas de oposição foram ajudar o povo. A situação na Venezuela, eu estava ouvindo ontem na Globo News, a coisa está muito mais complicada do que a gente imagina. Vamos lá, que apenas horas mais tarde conseguiram seguir viagem. Você está vendo aqui, essa aqui é a fronteira com o Brasil. Essa aqui é lá em Pacaraima, é fronteira com o Brasil. Isso aqui é a aduaneira, né? A aduaneira seria como se fosse um pedágio
para você entrar, tipo, quando você é revista, quando você passa uma fronteira de um país ao outro, tem uma coisa chamada aduaneira, onde eles revistam carro, moto, ônibus, caminhão, pedestre que vai cruzar a fronteira, né? Tem todo pelo menos os países aqui na América Latina tem essa aduaneira. Aqui a imagem da situação aqui da Venezuela, esse aqui é o lado brasileiro, se não lhes engano. Vamos lá, essa é a segunda vez que a Venezuela irá fechar sua fronteira com o Brasil em menos de um ano. Em maio de 2018, os venezuelanos brasileiros foram impedidos de cruzar os limites dos dois países por causa da eleição presidencial, na qual o Maduro foi reeleito, que deu esse rebuliço que o Guaidó... Bom, deixa quieto. Na ocasião, a fronteira foi fechada das 21 horas do dia 18 de maio, sexta-feira, e permaneceu até 6 horas da segunda-feira, dia 21, né? Aqui, ó, essa aqui é a fronteira, né? Bem no norte mesmo, do extremo norte do Brasil. Aqui é a Pacarama, né? Aqui é Santa Helena no Atem. Então essas cidades que dividem o Brasil e Venezuela, próximo da Guiana. A Guiana é protegida porque a Guiana ela é a Guiana holandesa, né? Inglesa. E lá a coisa é muito complicada, ela é protegida lá pela Inglaterra, então a coisa, os venezuelanos vão fugir para Guiana, tentou fugir para Guiana, deu merda, então eles vieram aqui pro Brasil. Desculpa falar palavrão de novo, tá? Desculpa. Vamos lá. Mas ao mesmo tempo que rejeita a entrada no país, ajuda humanitária vindo dos Estados Unidos e países vizinhos, Maduro anunciou essa quinta-feira, chegada de 7,5 toneladas de medicamentos vindos da Rússia. Ele diz que, porém, o governo venezuelano está pagando pelos remédios. A Rússia é aliada, né, da Venezuela, assim como Cuba, né? Esses países de esquerda que muita gente aqui no Brasil, né, muitos artistas adoram esses países, né? Pô, não estou numa de Nando Moura nem de coisa de esquerda, nem escambar quatro. Assistência humanitária, o apoio humanitário é porque está vencendo o bloqueio, que os venezuelanos não são mendigos de ninguém. Essa é a palavra do Maduro, tá? Porque isso que nos continuamos saudando todas as dívidas, só que não. Segundo o Maduro, a Venezuela sofre com o bloqueio promovido pelos Estados Unidos devido às sanções nesse país aplica o setor do governo venezuelano. Venezuela Unlivre, no próximo sábado está marcado um grande show ao lado do lado colombiano da fronteira chamado Venezuela Unlivre, que foi anunciado no dia 14 de fevereiro pelo empresário britânico Richard Branson, do grupo Virgin, que também tinha equipe de Fórmula 1 esse grupo Virgin. Na cidade colombiana estão armazenadas toneladas de ajuda humanitárias que esperam para que Brasil, Venezuela, para que serão enviadas à Venezuela. Quando eu falo muito rápido, eu acabo me atrapalhando. O país sofre 5 anos de escassez de remédio, né? Por enquanto, os alimentos só podem ser adquiridos e os preços e a maioria dos venezuelanos pode pagar. A situação lá, a inflação lá está uns 500%. É uma coisa, lembra um pouco o Brasil nos anos 80, começo dos anos 90, né, com aquele satânico presidente Collor, né, que eu descobri que ele tem ligação com o diabo. É verdade, ele tinha coisa do diabo, né, durante o governo dele. Por isso que o Brasil passava uma energia maldita. Igual aqui é o meu estado aconteceu em 2006, a mesma energia. Né? Quando os governantes louvam a Satanás, o estado onde eles governam tem energias do diabo, como está acontecendo na Venezuela, né? Eu acho que Maduro é meio satânico, não é possível, né? Fazer merda no país só pode ter influência do diabo. Desculpa, eu tenho ódio do que está acontecendo na Venezuela, é uma solidariedade que eu tenho com o povo da Venezuela, né? Eu não conheço praticamente um venezuelano assim, mas eu já conheci gente mexicano, argentino que já foi para Venezuela e disse que a situação é periquitante, é crise de verdade na Venezuela. Então eu fico cada vez mais com ódio do governo e fico mais preocupado com o povo, porque o povo não pode sofrer com governantes de bosta que tem lá. Desculpa falar palavrão, mas o que esse Maduro é um bosta. O Chaves era um bosta, ele é um bosta também. São os bostas, né, que também tinha apoio dos bostas aqui do Brasil também, né? Você sabe quem é, que eu não vou falar quem é, né?
Vamos lá, dezenas de países como reconhecido por dezenas de países como chefe legítimo na Venezuela, Guaidó diz que o seu movimento pretende recolher ajudas por terra e mar para evitar escassez exagerada de alimentos e remédios. Meu Deus, um país que não tem, o povo não tem comida, cara. Não dá para admitir. E pior que pior que a África. Admitir que na América tem isso, fome, não dá para admitir. Tá certo, todo mundo vai ajudar. Guaidó anunciou que nessa quinta-feira foi enviado de Miami e Curaçao 50 toneladas de produtos dados por venezuelanos que moram em Miami. Tem muitos venezuelanos em Miami. Eu estava vendo lá no Instagram, né? Tava procurando lá por Miami, lá as postagens de Miami. Eu vejo muita gente da Venezuela, muita até modelo bonita também da Venezuela, que moram lá em Miami, né? Aqui é o Twitter do Guaidó, né? Acaba de sair desde Miami rumbo de Curaçao um avião com 50 toneladas de ajuda humanitária usado pelos nossos hermanos venezuelanos em Miami. Lá lo esperava de salvar vidas, las que mueves nesse movimento. La baixa humanitária. Bom, e aqui não está muito claro como o Guaidó planeja receber ajudas, né? Os integrantes da oposição sugerem uma formação de corrente humana através da fronteira colombiana para passar pacotes das pessoas da frota de braços provenientes da antigas holandesas, ou seja, todas aquelas ilhas em volta aí da Colômbia, né? Toda aquela região lá do Caribe que tem a Trinidad e Tobago. Eu acho que até o Panamá vai ajudar, vão acabar ajudando, né? Envolvimento do Brasil. O governo brasileiro disponibilizou uma força-tarefa de ministros para enviar alimentos e medicamentos. O povo da Venezuela estão sendo levados a cidades como Boa Vista e Pacaraima, ambos em Roraima, e seriam buscados pelos caminhões venezuelanos conduzidos por cidadãos do país vizinhos. Os próprios venezuelanos teriam de cruzar a fronteira com produtos, né? A operação acontece na parceria com os Estados Unidos, né? Pense na Colômbia. O vice-presidente está na Colômbia, né? Para tentar negociar lá essa situação, para ajudar, né? Ou seja, a situação da Colômbia é uma situação... Da Colômbia não, desculpa. Venezuela, tô tão nervoso que o celular caiu. Tá igual a guerra, né? Tá igual a guerra, infelizmente. Olha, eu tô lendo essa notícia, eu não sabia que a situação era muito grave, né? Na questão da humanitária. Eu sabia que da questão política, que podemos ter uma guerra civil lá, mas nessa questão humanitária aí me surpreende, né? O que eu tenho para dizer aqui, como cidadão brasileiro, forças da Venezuela, forças das irmãs da Venezuela, que o Espírito Santo de Deus esteja com o povo da Venezuela nesse momento, porque não dá mais para esse satânico presidente estar no poder, né? Não dá mais, a situação é insustentável, né? Nós não queremos que aconteça isso, né, em nenhum país. E a situação está muito complicada. Dá ódio disso, cara. Dá um ódio, dá uma pena do povo, o ódio do governo. A gente já passou aqui no Brasil, numa escala menor, sim, mas a gente já passou, né? No início dos anos 90, né? Aqui no meu estado, em 2006, não falando de uma crise financeira, mas sim uma tensão maligna, vamos dizer assim, né? Uma crise de 2015 no Brasil, claro que foi uma crise, digamos, uma marolinha comparando com a Venezuela, desculpa usar o termo que o Lula usou lá em 2008, referindo àquela crise que teve nos Estados Unidos, mas a crise no Brasil foi uma marolinha no tocante na comparação com Venezuela, né? Aqui no Brasil isso foi uma desorganização política, assim, tipo um descuido. Na Venezuela foi uma organização política lá de desmando, né? Não do governo Chávez. O governo Chávez está fudendo a Venezuela, mas o Maduro fudeu oficialmente, né? E aí deu essa miséria que está dando na Venezuela. É uma crise, tá? É uma crise. A Venezuela está numa crise. Essa é a grande verdade. É uma crise de verdade, tá? Uma crise, né? Sem precedentes no nosso continente sul-americano. No continente americano a gente tem o Haiti, né? Que já passou por isso. Mas no continente sul-americano é sem precedentes, tá? Então vamos pedir forças para a Venezuela, para o povo da Venezuela, que o Espírito Santo de Deus esteja nesse momento com eles, que nós podemos ajudar, né? Se tiver posto de coleta aqui nas grandes cidades para poder depois o governo levar para a Venezuela de alimentos e medicamentos, vamos doar, vamos fazer isso, vamos doar para o povo venezuelano, porque ele não pode passar
esse perrengue que estão passando, né? É um país totalmente destruído, um país que está em frangalhos, né? Eu sei disso porque eu conheço pessoas que já foram lá, já conversei com pessoas que já foram na Venezuela, né, recentemente, e viu que a situação é horrível. Não só em vídeos, não. Eu estou falando em relatos de pessoa que eu conheci numa viagem que eu fiz recentemente, né? Um mexicano que falou que ele foi para a Venezuela, e lá na Venezuela a situação é uma crise brava. Bom, pessoal, que Deus seja no coração de vocês. Desculpa falar esse assunto triste, mas é um assunto muito importante aí do fechamento, não só do fechamento da fronteira do Brasil e Venezuela, e sim da crise no geral. Fui!